acredito que nós temos sido marcados nessa estação, e enquanto eu estava ali, na hora do louvor, eu estava de joelhos, e o Espírito Santo tomou meu coração, e vinha uma palavra ao meu coração, que vai contribuir com tudo aquilo que eu vou trazer, e a palavra era contagem regressiva. Nós estamos vivendo o mandamento da iminência. Existe uma contagem regressiva, desde o momento em que Jesus entrou em Jerusalém, assentado num jumentinho, e ali se estabeleceu uma contagem regressiva para todas as coisas. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus não está atrasado em fazer tudo aquilo que Ele prometeu fazer na tua vida. Isso aqui não é uma palavra só para te motivar ou te deixar animado e alegre, mas é para testificar o teu coração que talvez esteja pensando: será que está tarde demais? Ou será que está cedo demais? Ou será que Deus está atrasado? Quando será que vai acontecer tudo aquilo que está escrito sobre Cristo na minha vida? Porque não é sobre a pessoa, mas é sobre a igreja. Eu quero dizer uma coisa para você, igreja de Cristo, situada aqui em São Paulo: Deus não está atrasado. Ele não está atrasado. O relógio já está rodando agora. Como eu e você vamos corresponder a essa contagem é que vai fazer a diferença. Vamos esquentar. Meu Deus. Até botei aqui, esqueci. Eu trago um beijo da minha amada, tá? Para vocês. Lia Quezada, eu não posso esquecer. Ela está lá hoje, agora nesse momento, dando aula na Escola United. E orando por mim, porque ela é a minha maior encorajadora, a minha maior incentivadora nessa terra. Porque eu venho aqui, está faltando um pedaço de mim. E lá está faltando um pedaço dela. Mas eu tenho certeza que as orações dela estão me cobrindo nessa hora. E porque eu tenho muito temor, gente, para compartilhar com vocês aquilo que Deus colocou no meu coração para a igreja. E durante todo esse ano, a nossa igreja ela investiu intencionalmente em diversos aspectos da fé em Cristo. E como que andar nessa fé, ela pode mudar a nossa história. Andar em fé não muda a sua vida. Andar em fé muda a sua história. Quando a gente fala sobre vida, às vezes a gente fica muito egoísta, né? Pensando sobre como a minha fé pode mudar a minha vida. Não. Mas quando a gente fala de história, uma história, ela tem sempre o autor, que é Cristo Jesus, mas ela tem ali os seus participantes, elas têm, né, os coadjuvantes, ela tem o ator principal, ela tem os figurantes, ela tem uma cena acontecendo por trás, porque uma história ela envolve gente. Por isso que a igreja não é sobre você, a igreja é sobre nós. Por isso que quando nós falamos sobre o encorajamento da igreja, nós não estamos falando sobre você, nós estamos falando sobre nós. Você está conseguindo entender? Agora, nós precisamos andar num novo nível de fé. E a contagem regressiva talvez nesses dias está apontando para que eu e você possamos caminhar num novo nível de fé. Eu não sei se o pastor Lucas faz isso com frequência aqui, mas eu sou daqueles pastores que gostam de chamar os outros para participar, porque eu acabo me vingando das pessoas quando faziam isso comigo quando eu estava sentado aí. Então vira para a pessoa ao seu lado e fala para ela assim: você foi chamado para andar num novo nível de fé. Lá em Hebreus 11:6 vai dizer que sem fé é o quê? Isso é praxe nosso, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Então, por que é tão importante, pastor, que a gente tenha uma vida de fé? Porque nós sabemos pela palavra que se eu não tiver uma fé em prática, eu não irei provar de novos níveis com Jesus. Não. Não adianta. Não adianta.
Porque nós fomos feitos de propósito, querido. Para um propósito. Ninguém que está sentado aqui foi feito por acaso. Ninguém que está sentado aqui, independente da condição ou da forma que nasceu, foi feito por acidente. Mas foi feito para a glória de Deus. Foi feito para viver a sua vida de propósito. Intencionalmente. Viver de propósito é viver intencionalmente a vida de fé que Jesus tem para mim. Então Deus te fez de propósito, para servir a um propósito. E a nossa fé em Cristo serve a um propósito. E o propósito é refletir Cristo aonde nós estivermos. Em Eclesiastes 12:13 vai dizer: depois de tudo o que eu disse, a conclusão que eu chego é que o propósito do homem é temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Se você já leu o livro de Eclesiastes, ele é o final da vida, nós acreditamos ser o final da vida de Salomão, onde muitos pensamentos, eu poderia classificar como loucos, passam pela mente de Salomão e ele compartilha. Mas no final ele chega à conclusão que eu chego, é que o propósito da vida do homem está em temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Qualquer coisa que passa disso é só acréscimo e algumas até vaidade. Então, se a minha fé e a sua não serve para o propósito de temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos e refletir Cristo na terra, nós precisamos parar nesse momento e refletir e pensar o que a minha fé está refletindo. O que a minha fé está projetando? Porque Jesus, uma vida com Jesus, vai sempre nos empurrar para uma fé progressiva, uma fé que avança, uma fé que vai à frente, uma fé que está indo adiante. O apóstolo Paulo ele fala: olha, eu prossigo para onde? Para o alvo. Eu vou em frente, eu corro a corrida. Você não vê na maratona ninguém fazendo uma maratona de costas. Você não vê. Ou alguém já viu? Tem alguma modalidade dessa? Alguém me corrija se eu estiver enganado. Eu nunca vi, pelo menos. Senão eu mudo a minha pregação. Mas eu nunca vi ninguém correndo de costas. Tem? Não? Meu Deus, errei. Porque é progressiva. E aqui eu quero falar com aqueles que talvez assim, olha, eu não estou avançando, mas também não estou para trás. Eu quero dizer para você, mentira. Porque em Cristo, quem não avança, já regride. É fato. Não tem como. Como? Quem não avança já está regredindo, querido. E essa manhã eu quero abordar com você uma progressão de Cristo para a tua vida, através de uma história bem conhecida. Eu amo histórias na Bíblia. Mas essa está lá em Mateus, capítulo 14, do verso 22 ao 29. Nós vamos ler esse texto base. Enquanto você abre, você que abriu, diga amém. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: Jesus vai te empurrar para o outro lado. Querido, não fica parado na frente de Jesus, porque Ele vai te empurrar para o outro lado. Então, se você está parado, está tipo assim, não sabe bem o que vai fazer, querido, já quero te encorajar, não fica parado na frente de Jesus, porque Ele vai te empurrar para o outro lado. Amém? E aqui, só fazendo uma pequena introdução do texto, porque logo em seguida, que começa dizendo aqui na minha Bíblia, aqui estava contando, logo em seguida, a multiplicação dos pães e peixes. Jesus, ele tinha, todos lembram essa história, que Jesus ele havia multiplicado 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão, amém?
E ali, depois que Jesus ele alimenta essa multidão, tá? Que estava lá, e Jesus ele estava lá com os discípulos, estava com a multidão, ele estava resolvendo o problema que existia de necessidade naquele lugar. Jesus ele estava fazendo coisas extraordinárias, amém? Jesus está fazendo coisas extraordinárias na sua vida? Agora não acaba aí. Tem mais. Tem mais. Não fica preso no que Jesus fez ontem, não, cara. Tem mais. E Jesus, ele tinha mais para esse momento. Agora, vamos ler. Verso 22, do capítulo 14 de Mateus, vai dizer: logo em seguida, Jesus obrigou seus discípulos a entrar no barco e ir na frente dele para o outro lado, enquanto ele mandava as multidões para casa. Tendo-as mandado para casa, subiu ao monte para orar em particular. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Enquanto isso, o barco já estava bem longe da terra e era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Já à alta madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. Mas ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos assustaram-se e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Jesus, porém, falou-lhes imediatamente: tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Pedro respondeu: Senhor, se és tu, manda-me ir ter sobre as águas até onde estás. Ele disse: vem. Descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus. Pega na mão da pessoa do seu lado assim, de uma forma bem carinhosa. Fala assim para ela: atravesse para o outro lado. Fala com fé, mas fala com fé mesmo. Atravesse para o outro lado. Jesus está levantando pessoas para atravessar para novos níveis nessa manhã, querido. Nós vamos ver aqui que existiam dois tipos agora de pessoas. Existia uma classe que viu, todos eles viram o milagre, a multiplicação dos pães e peixes. Mas poucos foram os convidados ou obrigados a atravessar para o outro lado. Eu quero dizer para você que ter uma vida com Jesus vai requerer de nós tudo. Não é uma parte, não é um pedaço. Porque como o pastor Lucas falou aqui, ele deu tudo por nós. Ele entregou tudo. Ele se entregou completamente. Então ele não vai querer de nós menos do que tudo. Mas ele não quer nos subtrair. Muito pelo contrário. Ele quer nos transformar. Ele quer nos acrescentar. Porque a matemática do mundo é quanto mais eu dou, mais subtraído eu sou. Mas na matemática do reino de Deus, quanto mais eu me entrego, mais eu tenho. Quanto mais eu entrego, mais eu possuo. Quanto mais eu entrego, menos eu tenho falta. E existia um grupo de discípulos com Jesus nessa história. Atravessar para o outro lado vai requerer de mim e de você disposição para obedecer, mesmo quando não parece fazer sentido. Sabe por quê, gente? Agora vamos imaginar essa história que eu acabei de ler com vocês. Estava tudo bom, 5 pães e 2 peixes, alimentou uma multidão, estava mega confortável. É igual quando a gente sai de um culto aqui, pessoas são curadas, milagre acontece, provisão chega, coisas do nada, tipo assim, bum, e a gente fica feliz com isso, não fica? E deveríamos ficar de fato, porque Jesus operou, mas Ele sempre tem mais, Ele sempre vai nos surpreender com mais. E naquele momento, eu fico imaginando, a palavra aqui vai dizer que Jesus, Ele obrigou os discípulos a atravessar para o outro lado. E esse é o primeiro ponto que eu queria colocar para você. Jesus obrigou os discípulos a atravessarem.
E eu fiquei lendo, essa palavra obrigar no original fala de forçar, compelir, empurrar para, usar de força, usar de ameaças. Eu fico imaginando Jesus virando para Pedro. Pode descer aqui, vai, né? Aí, Pedro, pescador. Eu fiquei, por que Jesus obrigou os caras a atravessarem? Por quê? Precisou dessa... Pô, é simples, o cara acabou de multiplicar 5 pães e 2 peixes. Era só ele falar assim, gente, eu vou orar, porque Jesus até agora ele não tinha sentido o luto da morte de João Batista. Ele só queria orar. Ele queria sentir o luto, passar pelo luto. Ele estava servindo tanto que ele não tinha conseguido fazer isso. Aí ele falou, eu vou orar, vou lá passar o meu luto, preciso orar, porque essa situação de João Batista mexeu comigo. Aí faz o seguinte, atravessa para o outro lado. Aí vira Pedro. Ó, Jesus, eu sei que você acabou de multiplicar pão e peixe, mas tu está vendo a tempestade que está se armando? Eu sou do mar, eu sou pescador, e tem mais uma galera aqui que pescava também comigo. Você consegue perceber que tem uma tempestade se armando? Porque se a gente leu que houve uma tempestade, sim ou não? Mas tempestades, elas acontecem do nada? Elas dão sinais, cara. Elas dão sinais que vão acontecer. E essa tempestade não era diferente de nenhuma outra tempestade. Ela estava armando. Os ventos estavam fortes, aquele arzinho quente vindo. Aí eles, Jesus, segura aí. Tentando convencer Jesus de não fazer. E aí a palavra diz que Jesus obrigou. Jesus forçou. Isso aqui para mim é muito interessante, porque Jesus é manso e humilde. Como que o manso e humilde obrigou alguém a fazer alguma coisa? Como? Nós vivemos numa sociedade onde nós temos vivido no meio de pessoas, e no meio de crentes, que não querem ser obrigados a nada. E ainda fala assim, eu não sou obrigado a nada. Como se isso fosse um privilégio. Isso é uma desonra. E na verdade, um massacre ao sangue de Cristo derramado pela sua e pela minha vida. Porque o que eu falei para você sobre Eclesiastes 12, 13, que ele diz, aqui está a conclusão do propósito da vida do homem, obedecer a Deus, temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. E 1 João ele vai falar que os mandamentos de Deus não são peso para nós. Mas existem momentos da nossa caminhada e da nossa humanidade em que nós tendemos a olhar para o tempo. O tempo estava armando, o temporal. E eles estavam simplesmente com medo. Eles tinham essa noção. Talvez eles tivessem perguntado para Jesus por que não esperar para atravessar quando as condições estiverem mais favoráveis. Olha, pastor, eu vou deixar para poder servir quando eu sentir que as coisas estão melhores. Eu vou deixar para poder servir ao meu irmão quando eu sentir que as coisas estão favoráveis. Por enquanto não está favorável para eu poder fazer o que... Mas Jesus mandou você fazer. Não, eu sei que Jesus mandou, mas Ele tem graça comigo. Jesus, a graça de Jesus com esses discípulos foi empurrá-los para dentro do barco. Essa foi a graça de Jesus. Às vezes a graça de Jesus sobre a nossa vida vai nos empurrar para lugares onde naturalmente nós não gostaríamos de ir. Vão existir lugares que você não vai querer entrar, você não vai querer pisar, mas Jesus vai falar assim para você: vai, entra, eu estou mandando, não mandei você ir, vá e vá. Só vai. O caminho tem custo, querido. E a Bíblia vai dizer, em Hebreus 10, 38,
O meu justo viverá pela fé. E se recuar a minha alma, não se agradará dele. Se Pedro, Tiago, João e os outros discípulos recuassem naquele momento, Jesus poderia falar: não tenho como me agradar de uma atitude que não me obedece. Preste atenção, Jesus ele não estava falando de homens perfeitos e que não erravam, não é isso. Mas ele estava falando de pessoas que estavam sendo chamadas para novos níveis. Novos níveis. Novos níveis. Jesus sabe separar a multidão dos discípulos, querido. Jesus sabe separar. A minha pergunta é: quem você quer ser, multidão ou você quer ser discípulo, querido? Você só quer provar de pão e peixe e ver milagre, e ver fogo do céu e ver paralítico andando? Ou você quer provar disso também, mas ver coisas muito mais sobrenaturais que a multidão não consegue contemplar? Meu Jesus. O justo não vive de acordo com aquilo que se compreende, querido. O justo vive pela fé. A Bíblia vai dizer: olha, e o meu justo viverá de acordo com aquilo que ele entender. Eu quero falar com aqueles, aqui não tem, só lá em Campo Grande, tem as pessoas que precisam entender tudo. Lá tem, não, graças a Deus. Aqui só tem homens e mulheres cheios de fé, glória a Deus. Amém. Eu vou te dar uma oportunidade, dar um grito de fé. Ele não fala: o meu justo viverá de acordo com aquilo que ele compreender. Ele fala: o meu justo vive de acordo com aquilo que ele pela fé. O tempo não era favorável, mas Deus obrigou os discípulos a entrarem no barco. Talvez tenham lugares que você está entrando, que você está se sentindo obrigado a entrar nesse lugar. Eu quero dizer para você: não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Porque lá no fundo, lá no meio, você vai ver coisas que vão espantar você. Mas você vai ver mãos também que vão te erguer. Você vai ter pés também que vão andar sobre lugares. A segunda coisa que aconteceu, que é o ponto 2, é que Jesus mandou as multidões para casa. Existem coisas que Jesus trata com multidão. E existem coisas, momentos que Ele separa para discípulos, querido. Jesus mandou as multidões para suas casas, um lugar para se proteger da tempestade. Mas os discípulos Ele mandou para o meio do mar. Eu não sei se você está entendendo o que está acontecendo aqui. Eu não sei se você está entendendo o que está acontecendo aqui, não. Parece tão injusto, né? Aqueles homens, eles largaram família, largaram tudo e foram caminhar com Jesus. E de repente parece que as coisas ficaram mais difíceis para eles. Oh, mas como assim? O Senhor está do meu lado. Como? As multidões que só estão aqui por causa de pão e peixe, porque nós estamos aqui contigo. Como assim o Senhor nos manda para um lugar de incerteza e insegurança, enquanto as multidões você manda se protegerem da tempestade? E saciadas. Porque além de não estarem famintas agora, elas estavam saciadas, elas estavam agora, Jesus mandou elas para se protegerem, porque uma tempestade ia vir. E os discípulos, ele fala: olha, entra. Obriga a entrar. Uma vida de fé vai te provocar a entrar num lugar que não será aparentemente seguro para você. Mas eu quero dizer uma coisa para você: nem todos podem estar nesse lugar. Preste atenção, eu não estou dizendo que esse lugar não é para todos. Mas eu estou dizendo que nem todos podem estar, porque é só para aqueles que ouvem a voz do Mestre e obedecem.
Deus está te chamando para novos níveis. Agora eu quero falar, Deus está te empurrando para novos níveis. Tem pessoas aqui que vão entrar em novos níveis na sua fé, na sua caminhada de mais profundo, e você talvez não vai conseguir compreender. Você vai achar até que de repente algo de errado está acontecendo, e você vai se perguntar: Deus, será que eu fiz alguma coisa de errado? Ele vai falar: não tenha medo, aguarde e você verá. Todos nós fazemos parte de uma multidão, mas apenas discípulos que desejam viver uma fé forte pode andar no lugar de aparente incerteza. Por quê, querido? A gente precisa andar nisso daqui. Essa é a nossa convicção. É o que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. E não vai ser sempre aparentemente seguro, mas eu posso te garantir, sempre terá o socorro de Jesus. A minha esposa falou uma coisa que eu acho assim extraordinariamente incrível, que é: o que adianta ter grande sucesso naquilo que Jesus não está? A multidão, ela estava indo para ter sucesso, uma proteção, uma casinha, uma cabana, alimentados. Mas Jesus não foi, tarde da noite, andando sobre as águas, para encontrar a multidão em segurança. Ele foi tarde da noite, quando o mar estava revolto, para encontrar os discípulos obedientes, que não estavam em segurança, mas ao mesmo tempo estavam completamente seguros, porque o lugar de segurança, o lugar onde a gente prospera, não é o lugar onde os nossos olhos conseguem ver, é o lugar onde a palavra de Deus nos conduz, nos carrega, nos impulsiona. Você vai ver nitidamente na vida de José essa questão. Você acha que José, ele estava entendendo tudo o que estava acontecendo com ele? Você conhece a história de José? Ele não estava entendendo era nada. Os irmãos dele jogaram ele num poço, queriam matar ele, resolveram vender ele. E aí venderam ele para os midianitas. Os midianitas entregaram ele e revenderam ele para a casa de Potifar. O cara virou moeda, escravo. Aquele que tinha um sonho, uma promessa de governo, estava ali sendo vendido, transitando no terreno do inimigo, como escravo do inimigo. Ele poderia ter falado assim: meu Deus, que mentira esse sonho. Mas ele escolheu ser e permanecer fiel a Deus. E todos nós conhecemos a história. Ele foi fiel. E a Bíblia vai dizer que Deus prosperava José na casa de Potifar. E prosperava Potifar por causa de José. E aí acontece mais uma catástrofe. Agora ele vai preso. Talvez ele inventou aquela frase mundana que a gente não recebe aqui, que é dizer: não tem nada pior que não possa piorar. Não tem nada ruim que não possa piorar. Ele estava assim: já está ruim pra caramba, mas agora até que eu estou meio aliviado aqui. Não, peraí, tem um lugar mais escuro para você ir. Eu vou te ensinar o governo nos lugares mais baixos, para que você tenha autoridade para chegar nos lugares mais altos. E aí ele foi vendido. Vendido não, agora foi dado de graça para o lixão, preso. E a Bíblia vai dizer, sabe o que também? Que Deus prosperava José na prisão. Sabe o que isso quer dizer para mim? Que a geografia não importa mais. Quando quem está do teu lado é aquele que te chamou e te comissionou e te obrigou, ou seja lá como você esteja olhando para essa realidade, comparando com a tua vida, com a tua história, aquele que te chamou, ele te cita, aquele que te chamou, ele te prospera. A geografia já não importa, mas não interessa. É por causa disso que nós podemos ver em Atos que Paulo e Silas, por volta da meia-noite, eles cantavam hinos a Deus,
Eles adoravam enquanto todos os outros presos ouviam. Gente, eu quero esse nível de fé. Eu quero esse nível de fé. Eu não sei o quanto isso vai me custar. Eu sei que vai custar tudo, mas eu acho que eu não tenho nem ideia do que é tudo. Mas eu também não preciso mais entender, eu preciso só querer, eu quero esse nível de fé. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam cantando hinos e louvando a Deus, acorrentados, açoitados, presos. E foi esse nível de fé que sacudiu aquele lugar, porque Deus era com eles. Quando estão aqueles que vão sacudir as estruturas dos cristãos, porque Deus é com você, querido. Aleluia. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: Jesus vai sacudir as estruturas do lugar onde você está inserido. E as pessoas vão glorificar a Ele. Porque esse é o propósito. Não é que as pessoas olhem para você, não, querido. Você é só um participante, um contribuinte daquilo que Deus está fazendo na terra. Jesus mandou as multidões para casa. Todos nós fazemos parte de uma multidão, mas só apenas discípulos que desejam viver uma fé forte podem andar num lugar de aparente incerteza. E aí vem o ponto 3. Longe da terra, sacudido pelas ondas. Meu Deus, como assim? Eu estava ouvindo um podcast do Daniel Lara, vocês conhecem? E ele estava falando algo de um livro que ele leu, e eu capturei essa ideia, que eu achei fantástica. Que ele diz assim: a caminhada, estou longe de ser o que eu deveria, mas estou muito mais longe para desistir agora. Ele começa com essa frase. Ele inclusive pega esse texto. Eu falei, cara, que incrível. Acabou. Estou longe do que eu deveria ser, mas estou ainda mais longe para desistir agora. Isso é muito forte, porque se você é como eu, você se sente às vezes muito longe de ser quem Deus te chamou para ser, sim ou não? Mas você está ainda mais longe para desistir agora. Foi justamente o que aconteceu com esses homens quando Jesus empurrou eles no barco. Foi justamente isso que aconteceu. Existem pessoas aqui que estão longe demais para desistir, querido. O apóstolo Paulo fala em Filipenses 3,14, eu ainda não alcancei, mas prossigo para o alvo. Se o apóstolo Paulo, que era o apóstolo Paulo, ele fala, olha, eu ainda não alcancei, mas eu continuo, eu prossigo para o alvo. Porque para trás, querido, é nem para pegar impulso. Para frente, para frente, para frente. Jesus falou, aquele que pega no arado e olha para trás não é digno do reino do céu. Vocês estão me entendendo, amém? E longe da terra, o barco era sacudido pelas ondas. Eu quero dizer que atravessar para o outro lado vai sacudir você. Vai me sacudir, vai mexer com a gente. Vai mexer com a nossa estrutura. Mas precisa ser a caminhada de Jesus para nós. Precisa ser uma caminhada daqueles que querem mais. Não daqueles que querem aliviar a carga, Jesus. Não é sobre essa carga que Jesus veio tirar de nós, não. Ele veio tirar o peso do mundo. Ele veio tirar o peso das más escolhas. Ele veio tirar o peso das más decisões. Ele veio tirar o peso do pecado. Mas em contrapartida, ele veio, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Só homens e mulheres que têm revelação de que estão sendo conduzidos para um novo nível podem tomar a sua cruz e seguir Jesus com essa revelação.
Porque aí já não vai importar se está bom ou se está ruim, porque o que vai fazer sentido para você é se Cristo está no negócio contigo. Se é Ele que te mandou ir, se é Ele que te obrigou a entrar. Ah, Deus. Porque existem pessoas que entram no barco, mas sentem como se tivessem perdido algo ao entrarem. Nós levantamos a nossa mão, dizemos sim para Jesus, e a gente sente como se tivesse perdido alguma coisa. Mas se a gente tem essa sensação de que ao estarmos aqui de manhã e à noite, ao estarmos tendo comunhão, ao estarmos participando do U-Group, se nós temos essa sensação ao estarmos participando dos nossos encontros, das nossas mesas, dos nossos estudos, se a gente tem a sensação de que nós estamos perdendo, estamos sendo subtraídos de algo, é porque nós não entendemos tudo o que recebemos, querido. O salmista falou: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Não tem nada que a gente vai entregar nessa terra que vai poder pagar o que Cristo fez por nós. Então isso daqui não é sobre pagar, porque o beneficiado de atravessar não é Jesus, querido, o beneficiado somos nós. Jesus nos obriga para um lugar, nos empurra para um propósito, para nos beneficiar. Você já parou para pensar nisso? Então nós não estamos perdendo nada. Se nós estamos calculando custos para caminhar com Jesus, nós precisamos rever o nível de fé que nós estamos. Se temos uma fé de discípulo ou se temos só uma fé para ser multidão. E eu quero dizer para você uma coisa. Não queira voltar. Eu estou longe de ser o que eu deveria, mas estou muito mais longe para desistir agora. Vira para essa pessoa do celular e fala assim para ela: não desista agora. Vira para o outro e fala assim: atravessa para o outro lado. Uma outra coisa para você entender, não está dentro disso, mas Jesus nunca vai te mandar atravessar para o outro lado sozinho. Nunca. Ele não falou: cada um pega um barquinho e vai viver a sua tempestade. Sabe o que isso quer dizer? Igreja precisa passar pelos momentos bons, mas também pelos momentos difíceis juntos. É por isso que somos igreja. Eu li para a liderança hoje cedo. Aquele que se isola se coloca contra a verdadeira sabedoria. Está lá em Provérbios. O lugar de tempestade não é um lugar de isolamento. É um lugar de comunhão, é um lugar de aproximação, é um lugar de estar perto. Não é hora, tipo, deixa eu só. Não! Ovelha sozinha, comida de lobo. Grava isso. Você que está com aquele sentimento: não, quero me isolar, ninguém precisa participar da dor que eu estou sentindo. Ninguém precisa ver a minha tempestade. Não, ninguém precisa, não, peraí, isso é meu, só meu. Não. Ele vai te levar com mais pessoas para poder passar junto com você. E aí o ponto 4, para a gente caminhar. Já alta madrugada, Jesus foi até eles. Isso só me mostra que Jesus nunca vai nos deixar sozinhos no meio de uma tempestade. Lá em 2 Timóteo, nos desabafos, eu falo que a carta de Paulo a Timóteo e Tito são cartas pastorais, amém? A gente aprende isso. E aí, de fato, são cartas pastorais. Mas eu percebo também ali alguns desabafos de Paulo. Eu percebo alguns desabafos de Paulo. Ele fala assim, olha, lá no verso 4, no capítulo 4, do verso 16 ao 18, vai dizer: na minha primeira defesa, ninguém me ajudou. Pelo contrário, todos me desampararam. E aí ele ainda faz uma oração, né? Que isso não lhe seja cobrado. Não, porque se é outro, né? Me abandonou. Ai, meu líder não me mandou aquela mensagem no momento difícil que eu estava passando. Você parou para perguntar, será que o líder também estava passando um momento difícil? Por que ao invés de ser consumidor, você não se torna contribuinte?
Perdão. Sorry. Jesus. Não, porque às vezes a gente quer requerer, né? Eu não estou falando que está errado, não. Pegou agora? Gente, não tem nada de errado. Mas, às vezes a falta que você está vendo é para que você veja que o outro possa cobrir. A falta que você está vendo é para que você possa cobrir. A gente fica caçando falta, e fica procurando o culpado. Mas pensa se esse não foi o pecado de Adão e Eva depois que comeram o fruto. Não, a culpa foi da minha mulher que me deu fruto. A culpa foi da serpente. A culpa. Não. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Paulo fala, na minha primeira defesa ninguém me ajudou, pelo contrário, todos me desampararam. Que isso não lhe seja cobrado. Ele orou, Deus, não cobra isso deles, que não seja imputado esse pecado. Eu abençoo os meus irmãos. Mas ele conclui, mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu, para que por meu intermédio a pregação fosse anunciada, e todos os gentios a ouvissem. E fui livrado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra má e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todos sempre. Amém. Eu quero falar para vocês uma coisa, existe uma profundidade e revelação de Cristo que só quem aceita desafios complexos podem provar. Só aqueles homens poderiam provar de uma revelação de Jesus que a multidão não viu. Eu e você conhecemos hoje porque está onde, querido? Está escrito. Mas imagina como não foi extraordinário. Tarde da noite, de madrugada, as ondas balançando, aqueles homens apavorados, de repente vem Jesus sobre as águas, e eles olham e gritam de medo, é um fantasma. Jesus, calma, não tenham medo, a voz que acalma a tempestade chegou. Eu quero dizer para você uma coisa, se tem tempestade acontecendo na tua vida, e você está em extrema obediência, eu quero declarar uma coisa sobre você, a voz que acalma a tempestade não se atrasa, ele chega na hora e no momento certo, na tua casa, na tua família, no teu casamento, no teu trabalho, no meio onde você está inserido, para que você possa testemunhar da graça e da glória dele. Você vai sair de lá muito mais fortalecido, muito mais encorajado, muito mais preparado para viver coisas ainda mais extraordinárias. Senhor Jesus, nos ajuda, Pai, nos ajuda a compreendermos que, ainda que pessoas faltem, o Senhor é infalível, o Senhor não falta, o Senhor tem hora marcada. O louvor pode subir. Se o Senhor, quinto ponto. Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. O Daniel fala que esse é o milagre mais sem sentido da palavra. Porque todos os outros milagres tinham uma multidão para poder assistir. Esse aqui, não tinha ninguém. Só os discípulos ali. A gente gosta muito de falar sobre Pedro sobre as águas. E hoje não é dia de tomar tempo sobre isso. Mas quem estava ali, qual era a plateia que estava ali para ver esse milagre? Porque se os milagres que acontecem dão glórias a Deus, através da nossa vida, quando recebemos ou quando manifestamos um milagre, que tipo de glória talvez aquilo daria no meio de poucas pessoas tão apavoradas que não conseguiam enxergar um palmo à sua frente, ao ponto de ver Jesus de longe e achar que era um fantasma. Ele fala, se és tu, manda-me ter contigo. Porque esse milagre, que não tinha plateia,
trouxe basicamente o sentido para Pedro. Se és tu na minha tempestade, eu quero andar como o Senhor anda na tempestade. Falava de uma transformação pessoal. Nós não fomos chamados para esse tempo para sermos quem nós éramos. Nós fomos chamados para esse tempo para sermos como Jesus no meio da tempestade. Nós fomos chamados para uma vida profunda de fé que vai nos tornar mais parecidos com Jesus. E eu quero dizer para você uma coisa, nem sempre vai fazer sentido, querido. Nem sempre, mas sempre irá trazer glórias para Deus. Porque cada dia que você se parece mais com Jesus, as pessoas elas vão olhar, caramba, como tu era diferente, né? Como tu era diferente. Como tu mudou, estava falando lá em cima para os líderes, né? Vocês não me conhecem de perto, então talvez tudo que eu fale para vocês vai ser muito bom, muito extraordinário, porque vocês não têm relacionamento diário comigo, mas aqueles que andam comigo conhecem as minhas fraquezas, aqueles que andam comigo conhecem as minhas dificuldades, aqueles que estão perto de mim, eles conhecem as minhas lutas, eles sabem quando eu estou chorando, quando eu estou precisando de uma oração, eles sabem. Sabe por quê? Eu quero dizer para você uma coisa. Deus faz grandes coisas, Jesus faz grandes coisas no meio da multidão. Mas existe algo simples e poderoso que Ele só revela para amigos que estão perto dEle, querido. Ele só revela para amigos que estão perto dEle. E nem sempre vai fazer sentido. Como eu imagino, várias vezes os discípulos, as coisas não faziam muito sentido para eles. Como vai lá, pega o jumento lá, desamarra e traz. Se alguém perguntar, fala que o mestre pediu. Fica imaginando isso. Pastor Lucas vira para você e fala assim, vai ali, pega a Mercedes, tal, que está com a chave em cima do pneu esquerdo dianteiro. Pega, liga o carro e traz aqui para mim, que eu vou fazer uma obra com ele. E se alguém te perguntar, fala, pastor Lucas pediu. Né? Ó, olha isso. Pastor Lucas pediu. Que sentido tem isso? Que sentido? Que sentido tem entrar no meio da tempestade? Que sentido? Não tem sentido. O sentido é Jesus manda e eu obedeço. Esse é o propósito da minha vida. Temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Fica de pé no seu lugar.